Fala Vascaíno, fala você ligado aqui no canal, seja bem-vindo ao nosso pós-jogo aqui direto de onde o Vasco conseguiu, né? Ficar muito próximo da classificação, pelo menos aos playoffs. Vasco líder, isolado, observando agora o jogo entre Olímpia e Barraca Central e Olímpia na Argentina. O Cruz Maltino, gigante da colina aqui, conseguiu o bom resultado, né? Jogou um primeiro tempo muito abaixo do esperado, um primeiro tempo muito fraco, né, da equipe comandada pelo Marcelo Salles, e depois conseguiu, né, voltar ao jogo, conseguiu reconquistar ali o placar, né, um segundo tempo completamente diferente. Parecia que era um time diferente do outro. Parece que a gente tinha ali naquele momento uma equipe muito mais viva, muito mais intensa, com controle de bola, né? Os jogadores começaram a entender um pouco mais e perceberem o jogo, tomaram o tato da partida. A equipe do Audax Italiano, uma equipe muito inferior tecnicamente, a gente tem que falar isso daqui, não tem como não citar o gramado aqui, ó, 100% sintético, né? A gente teve alguns problemas em relação, né, ao gramado no início do jogo ali, a adaptação. A gente sabe que não é o favorito da comissão técnica, né? A comissão técnica aqui, na minha pergunta ao Marcelo Salles, o Marcelo falou que não queria, né, e não gosta do gramado sintético. Enfim, a gente está trazendo para vocês aqui esse pós-jogo e eu quero destacar aqui mais uma vez, né, o Spinelli com muita personalidade, sofreu ali o pênalti, né, acabou tendo personalidade para pegar, para bater, e a gente terminando aqui esse pós-jogo aqui direto do estádio, mais uma vez acompanhando o Vasco, agora pela Copa Sul-Americana. Quero destacar a mudança repentina de um tempo para o outro, né? A gente vai falando bastante sobre o jogo, a gente tem uma leitura muito interessante por alguns jogadores, principalmente um em especial. O Matheus França entrou muito bem, né? Vale destacar que o Matheus França, né, que está em final de contrato, falta um pouco mais de um mês para ele encerrar o seu contrato e voltar ao Crystal Palace da Inglaterra, e a gente teve, né, essa grata surpresa, né, do Matheus França hoje em campo. Eu vou fazer o seguinte, vou trazer para você a coletiva completa do Marcelo Salles, e claro, onde ele explicou sobre o que aconteceu no vestiário dessa mudança repentina, o que ele trouxe para os jogadores, uma mudança completamente, né, na estrutura psicológica, técnica e tática dessa equipe, e falando também sobre a dificuldade de jogar aqui, ó, no gramado sintético. Preste atenção no que o Marcelo Salles falou e deixe aqui o seu like para dar aquela moral. Vou botar aqui. Pode botar nele? Aqui. Marcelo, boa noite. Lineker Biondi, canal A Hora do Vasco. Parabéns pela vitória. A equipe demonstrou, né, foi diferente no segundo tempo, né? O primeiro tempo um pouco desligado, sofreu um gol um pouco bizonho, né, em relação à partida, e mudou completamente no segundo tempo. Eu queria saber o que foi falado no vestiário, o que você orientou os jogadores, principalmente na relação psicológica, né, que a gente viu um novo Vasco na segunda etapa. Primeiro que eu quero deixar aqui registrado os parabéns ao nosso grupo. A gente conseguiu reverter um jogo difícil. O campo a gente demorou algum tempinho para se adaptar, mas o nosso grupo teve muita coragem para jogar, nosso grupo teve muita personalidade para jogar. São jogadores experientes, jogadores de qualidade, e a gente sabia que aquele primeiro tempo não era o primeiro tempo que o Vasco está acostumado a fazer. A gente tem condições de fazer um jogo muito melhor do que nós fizemos no primeiro tempo, e foi isso que basicamente eu ressaltei para eles, que eles deveriam fazer um segundo tempo melhor, muito melhor do que nós fizemos no primeiro tempo, devido à qualidade que nós temos dentro da nossa equipe. Então, a nossa equipe não pode, com a qualidade que nós temos, fazer o primeiro tempo que nós fizemos. E isso, eles entenderam, a gente trouxe isso para o segundo tempo, e aí vocês viram o que aconteceu no segundo tempo. Eu queria também saber sobre a sua relação com o gramado sintético, né? Hoje você enfrentou um 100% sintético, aparentemente a bola quicando um pouco mais veloz. Queria que você falasse em relação ao que a comissão técnica completa, como você é muito próximo do Renato, o que vocês acham sobre o gramado sintético?
A nossa preferência é sempre pelo gramado natural. Eu acho que o jogo de futebol ele muda as características, ele sai um pouco do seu padrão de normalidade, e toda vez que você sai de um padrão de normalidade, cria um período de adaptação. E aonde as equipes não têm esse tempo total que a equipe que tem um gramado sintético tem para se adaptar, isso é uma vantagem. Então, a gente deveria trabalhar em igualdade de condições e isso leva uma vantagem. Essas vantagens, dentro do futebol, são as que fazem as diferenças. E aí, o que vai neutralizar esse tipo de vantagem é a qualidade do jogador e o período de adaptação. E cada vez que a qualidade é maior, a adaptação é mais rápida. ¿Qué tal, Marcelo, por acá? Buenas noches para Círculo Central de Chile. Marcelo, preguntarle qué le pareció el juego del rival, de Audax Italiano, y también la cancha, una cancha sintética, hoy un día de lluvia, mucho frío, si eso les complicó al menos en un principio en el partido. Muchas gracias. Boa noite. Isso foi fator que fez com que a gente sofresse o gol no início do jogo. Eu tenho certeza que se o gramado fosse diferente, o nosso início de jogo seria também diferente, e o nosso objetivo era terminar o jogo sem sofrer nenhum tipo de gol. Infelizmente, sofremos no início, tivemos que sair e mudar alguns comportamentos que já estavam pré-marcados, mas a gente teve que se ajustar em alguns comportamentos, e seguindo o plano do Renato, o plano de jogo que a gente já tinha estabelecido, a gente conseguiu fazer os ajustes e conseguimos reverter, mas um gramado sintético, um gramado molhado, muito frio, não é o que nós estamos acostumados a jogar, mas equipe de alto nível, equipe com jogadores de alta qualidade, tem que se adaptar rápido, e foi o que nós fizemos para que a gente pudesse reverter a partida. Marcelo, y la segunda para Círculo Central de Chile, preguntarle por Alan Saldivia, un jugador que llegó este año a Vasco da Gama, que jugó largo tiempo en Colo-Colo, y que fue figura, hoy día es capitán en el equipo. ¿Qué le ha parecido hasta ahora el rendimiento del jugador, más allá del infortunio que tuvo el día de hoy? Gracias. Saldivia é jogador que a gente gosta muito, é atleta que vem ganhando minutos cada vez mais na equipe do Renato, atleta que tem total confiança, hoje foi nosso capitão, foi dos nossos líderes dentro de campo, organizou também a equipe dentro de campo. Isso foi fundamental, a gente ter jogadores que também já conheciam o campo, já conheciam os jogadores que estavam jogando contra ele. Era uma equipe que a gente sabia que tinha muita mobilidade, uma equipe que tinha muita movimentação, e a gente precisava de jogadores experientes, assim como o Saldivia, e ele foi dos nossos líderes, e ainda bem que temos ele na nossa equipe. Boa noite.